Olá pessoal, tudo certo? Vamos iniciar aí mais uma aula de matemática. Meninos, na aula de hoje a gente vai falar sobre frações equivalentes e comparação de frações, ok? Então pessoal, frações equivalentes são frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Frações diferentes, ou seja, com os números diferentes, como nesse caso aqui, mas que ao observarmos a figura, ela representa a mesma quantidade, tá? Então já podemos aí observar nessa imagem, né? Aqui temos um meio, né? 1/2. Aqui temos 2/4, né? 2/4. Aqui temos 4/8, 4/8. E apesar de todas essas frações serem diferentes, né? Os números são diferentes, elas são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma quantidade. Tá certo, pessoal? Então é isso que é fração equivalente. Ela possui os seus números, né, as suas frações diferentes, mas representam a mesma quantidade. Né? Aqui temos a Helena, o Rodrigues e a Luísa. Esse caso, pessoal, é o seguinte. Né? A Helena, o Rodrigues e a Luísa todos receberam uma barra de chocolate. E cada um dividiu como quis, né, para comer os seus pedaços. A Helena dividiu a barra em dois pedaços, né, ou seja, ela dividiu no meio. Então ela teve dois pedaços. O que ela fez? Ela comeu uma metade dessa barra de chocolate, né, comeu meia parte da barra. Rodrigues, ele repartiu, né, ele dividiu a sua barra de chocolate em quatro partes. Uma, duas, três, quatro. E aí ele comeu dois pedaços, né? Dois dos quatro pedaços. Luísa dividiu a sua barra de chocolate em 8 partes e comeu quatro dessas 8 partes. Dessa forma, pessoal, percebemos que cada um dividiu a sua barra de chocolate na quantidade de pedaços que quis. Só que no final das contas, todos comeram a mesma quantidade de chocolate. Né? Quando a gente observa aí a parte vermelha, né? Vemos que representa a mesma quantidade em cada uma das três figuras. Ou seja, cada uma delas, pessoal, são figuras equivalentes, né? As barras de chocolate estão equivalentes, né? Foram comidas de forma equivalente. Então, olha só, agora aqui temos mais uma figura, né? Agora divisão um pouquinho diferente, mas que também representa a mesma coisa. Né? Temos aqui um círculo que foi dividido ao meio, né? Está com meio rosa. Aqui temos o outro que foi dividido em 4 partes. Né? E aqui temos outro que foi dividido em 6 partes. Cada uma dessas frações, pessoal, é diferente, né? 1/2 é diferente de 2/4, que é diferente de 3/6. Porém, elas representam a mesma quantidade. Olha só, visualmente a gente percebe que representa a mesma quantidade. E no final é isso que importa, né? E quando a gente então tem esses casos, temos uma equivalência de fração. Olha só aqui, mais outros casos para a gente observar. Aqui temos um círculo que foi dividido em 4 partes, uma, duas, três, quatro partes, e uma dessas partes está em amarelo, né? Do lado temos um círculo que foi dividido em 8 partes, né? O dobro de partes do círculo anterior. E nesse caso aqui, temos duas dessas 8 partes em amarelo. Ou seja, eu dobrei a repartição e dobrei os números que foram pintados. Né? Então, por isso, eu mantenho a minha equivalência, né, pessoal? Quando a gente observa essas duas figuras, né, esses dois círculos, na verdade, vemos que eles representam a mesma quantidade, apesar das frações serem diferentes, ok? Aí do nosso lado direito temos duas pizzas, né? Uma 8/8 e a outra 5/8. Mas quando a gente vai observar, né, esse nosso objeto, né, a gente percebe que ele não está equivalente, né? Por quê? Porque quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que não tem a mesma quantidade, né? Não está representando a mesma quantidade. As frações estão diferentes e a representação da quantidade está diferente.
Então, no caso das pizzas, eu não tenho uma equivalência. Nas pizzas, eu não tenho equivalente. Então, uma equivalência, né? Então, essas frações aqui não são equivalentes. Ok, pessoal? O círculo aqui é equivalente, né? Círculo pintado de amarelo, mas as pizzas não são equivalentes. Por quê? Porque aqui eu tenho uma pizza inteira, com todos os pedaços, e aqui eu tenho uma pizza que perdeu alguns pedaços, perdeu 3 pedaços, né? Não tenho equivalência. Então, agora comparando as frações, pessoal. Olha só, ao comparar as frações, é importante que a gente observe a quantidade de partes pintadas, tá certo? Para a gente saber se elas são iguais, se uma é menor ou maior do que a outra, ok? Então, olha só, aqui temos dois círculos divididos em quantidades diferentes. Temos um círculo dividido em 5 partes, né? Pintou-se duas. Temos um círculo dividido em 3 partes e também pintou 2 partes. E aí, pessoal, olha só, aqui a gente tem, né, frações diferentes e a gente precisa saber qual que é a fração maior, né? Qual que é a fração menor ou se elas são iguais. Ou se elas são equivalentes, né? E como que a gente percebe qual que é maior do que a outra, né? Às vezes a gente olha nos números e não consegue decifrar. Basta, pessoal, que a gente observe a figura. Olha só, dá para ver que a figura da direita tem uma quantidade maior de partes pintadas do que a da esquerda, né? São duas partes pintadas na esquerda? São duas partes pintadas na direita? São. Mas as partes dessa aqui, pessoal, elas são muito maiores do que a da esquerda, né? Esses pedaços aqui, né, essas partes, dessas fatias, são muito maiores do que a da esquerda. Então, por isso, o meu círculo da direita, ele tem a sua fração é maior do que o da esquerda, ok? Temos aqui mais outro exemplo, né, de duas barras, né? Uma tem cinco, as duas foram divididas em 5 partes, né? Uma tem 2 partes pintadas e a outra tem 4 partes pintadas, né, pessoal? E quando a gente observa, então, quando a gente analisa, a gente percebe que a pintada em azul, né, que tem 4 partes pintadas, é maior, né? E nesse caso aqui, as divisões foram as mesmas, né? Os pedaços de uma fração e da outra são do mesmo tamanho. O que fica ainda mais fácil, ainda mais evidente, que a 4 quintos é maior do que a 2 quintos, né? Que a barra pintada em azul é maior do que a barra de vermelho. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.